Me perguntaram um dia se a gente aprende na vida a viver sem apanhar. E eu respondi a pergunta dizendo que o que significava apanhar? Apanhar as experiências, apanhar levando muitas vezes ferro e fogo nas costas, ferro e fogo na cabeça. Então foi uma escolha nossa, né? Essa escolha nossa, ela é uma escolha atávica, é uma escolha que vem desde sempre dos nossos antigos arquétipos, né? Nós decidimos aprender pela dor. Decidimos aprender pela dor porque nós queremos experienciar aquilo que nós achamos que é necessário. Eu vou lhe dar um exemplo muito simples. De tudo que você fala para seus filhos, se você tem filhos, ou se você tem netos, né? Se você fala para seus filhos, faça isso, faça aquilo, isso não funciona. Não funciona porque todos nós que somos filhos, e não conheço ninguém que não tenha sido filho, né? Todos nós nascemos de um pai e de uma mãe. Nós ainda não nascemos de um ovo, né? De uma galinha. Nós não nascemos de uma máquina, nós nascemos de um pai e de uma mãe. Então, existem pais que são tão preocupados com o sucesso dos seus filhos, com o êxito dos seus filhos, que para esses pais seria excelente se os seus filhos fizessem rigorosamente o que eles querem. Rigorosamente significa ipsiliteri. O pai e o filho seriam um facsímile. Seria uma cópia idêntica. É óbvio que isso não ocorre. Por vários motivos, por várias razões. O filho quer explorar, como um bebezinho quer explorar as suas possibilidades. O bebezinho só aprende que bater o chocalho no rosto dói depois que ele bate uma vez. O bebezinho aprende a andar depois que ele toma várias quedas, depois que ele arranha o joelho, depois que ele arruma a cabeça, bate a cabeça na quina da mesa, depois que ele cai e se fere, aí ele aprende a andar, aprende a se equilibrar. As outras coisas e todas as demais coisas das nossas vidas, todos nós somos filhos, nós queremos experienciar. E esse querer experienciar é que eu chamo de aprender pela dor, ou aprender com pancadas, né? Quando você vai fabricar alguma coisa, se for de madeira, você tem que usar o martelo e o serrote. Você tem que cortar, você tem que bater para ajustar. Quando você vai trabalhar com ferro, você tem que usar lima de ferro, você tem que usar um serrote de ferro, você tem que usar a lixadeira de ferro, você tem que colocar maçarico. Então, tudo na vida é pela pancada, é pela dor, para se construir algo. No caso de nós, seres humanos, espíritos encarnados, a dor significa essa prática, esse exercício. A dor significa fazer aquilo que a gente precisa aprender. Senão nós ficamos indolentes, senão nós ficamos seres que não temos nenhum tipo de experiência, nenhum tipo de vivência. Existe um filme muito legal para vocês assistirem chamado O Jardineiro.
O Jardineiro é um filme que conta a história de um homem que ele vivia dentro de uma casa durante, não me lembro quantos anos, 50 anos ou 60 anos. Ele nasceu naquela casa e desde sempre ele cuidava do jardim daquela casa. Ele fazia todos os dias a mesma coisa. Ele tomava café, via televisão, ele via o mesmo programa a vida inteira. E um dia os seus patrões, os seus desencarnaram, morreram, e ele ficou na casa. A casa foi vendida e ele continuou no quartinho dele. Até o dia que apareceu alguém na casa onde ele morava e disse: olha, o senhor vai ter que sair daqui porque essa casa foi vendida e o senhor não tem mais trabalho para fazer. E ele ficou surpreso, ele disse: mas quem vai cuidar do meu jardim? E o homem disse: você não está entendendo, não existe mais cuidar de jardim, não existe mais jardim do senhor. Esta casa foi vendida, vai ser construído um prédio aqui. E pela primeira vez aquele homem saiu para apanhar. Pela primeira vez aquele homem saiu para receber as marretadas na cabeça dele. E é curioso esse filme porque ele encontra uma sorveteria e ele olha aquelas coisas doces, coloridas, que ele nunca tinha visto aquilo. Ele fica olhando na vitrine, olhando, sorrindo, né? Então as experiências da vida que nós vivemos pela dor, como muitos falam, e é verdade, elas são necessárias ao nosso crescimento. Infeliz daquele que não tem a oportunidade de apanhar do ponto de vista terapêutico educacional, porque não ganha resistência, não ganha força. Quanto mais você ganha força, você é capaz de produzir riquezas memoráveis. Quanto mais você ganha força, você é capaz de vivenciar experiências inesquecíveis, experiências ricas. Quanto mais você ganha força, você aprende os seus limites mínimos e máximos. Quanto mais você ganha força, você aprende que o outro tem seus pontos fracos também. Quanto mais você ganha força, você evolui espiritualmente. Eu digo para alguns pais que não façam com seus filhos pequenos, por exemplo, porque é tão comum, né? Às vezes chega uma tia na sua casa, um tio, e o pai pega a criança e empurra assim. Fale com a sua tia, né? Vai empurrando pelas costas e a criança vai constrangida, né? Dá a mão assim para a tia e baixa a cabeça assim, né? Não deve ser feito isso. Por quê? Porque você não deve constranger a criança. A criança é um ser puro que está em construção. E a criança deve ser elevada, sempre elevada para que ela possa sentir-se amada, querida, e ela construa sua própria autoestima. Quando eu falo construa, aí dê um desconto. Eu quero dizer que ela reveja a sua autoestima, porque todos nós que nascemos aqui neste planeta, espíritos que nascemos aqui encarnados, nascemos com a nossa autoestima muito baixa. Todos nós. Inexoravelmente, todos nós. O que os nossos pais podem fazer por nós é fazer com que a gente eleve a nossa autoestima. A partir daí a gente começa a aprender, com essas pancadas, a gente começa a aprender como é que a gente vai elevando a nossa autoestima. Elevando a nossa autoestima sempre, sem ficar dependente. O que tem na vida de pessoas aleijadas, sequeladas, com dependência afetiva, não está no gibi. Não está no gibi.
E as pessoas confundem essa dependência afetiva com amor. Amor é algo bem diferente. Veja o meu vídeo que eu coloquei alguns dias atrás aí sobre auto-amor. Veja também o vídeo que eu falo sobre confronto com a sua realidade. Dependência afetiva é quando você se escora em alguém e não vive sem esse alguém. É feito um pé de maracujá ou um pé de... não sei nem se maracujá vive... pé de chuchu, que tem que ficar ali de pendurado na cerca, né? Então, ou alguns tipos de plantas parasitas, né, que dependem do outro, não é? Nenhum demérito aqui às plantas parasitas, elas estão vivendo ainda um estágio que é necessário, até aprender a retirar a sua própria energia que precisa do solo, que é o provedor de todos nós. Quem é o seu provedor da internet? Você tem na sua casa o Wi-Fi, não tem? Você já imaginou você roubar a senha do vizinho e ficar usando o Wi-Fi do vizinho? Não pega bem, não é? Assim são essas plantas que vivem às expensas do outro. Assim são essas plantas parasitas que não amam a planta matriz, mas vivem às suas expensas, vivem nessa dependência. Assim são esses seres humanos que não querem crescer, que vivem na dependência afetiva do outro e às expensas do outro. Então eu sei que dói muito, mas a gente tem que crescer. Dói muito, mas a gente tem que evoluir. Dói muito, mas a gente tem que sair daqui melhor do que como chegamos aqui, do ponto de vista essencial, do ponto de vista espiritual. Então, você que me questionou, não há como aprender sem apanhar? Não, não há. Vendo que apanhar significa sem fazer esse empenho de autoevolução. Porque não existe outro mecanismo de evolução. Se existisse, se as escolas fizessem a gente evoluir, só teríamos doutores. Sim, doutores da vida. Sábios. E quantos sábios como Chico, como Hermógenes, nós conhecemos na vida? Como Sai Baba? Quantos? Pouquíssimos. Então, muitas e tantas vezes eu não crio êxtase nem admiração por determinadas entidades que estão perambulando comigo nesse momento, nessa encarnação, mesmo que as suas obras sejam magníficas, porque quem conhece obras de Allan Kardec, de André Luiz, de Victor Hugo, de Albert Einstein, de Amit Goswami, fica com um patamar de exigência muito grande. Então nós temos que aprender a olhar para o 100 e não para o 10, para a gente poder tentar atingir o 100 em termos de evolução espiritual. Ninguém vai nunca ser igual a Jesus Cristo. Jesus Cristo é um espírito altamente evoluído. Mas como ele, existem alguns chamados espíritos crísticos. Ou Cristos. Que tem quantos bilhões de anos? Uma vez eu comentei isso aqui. Jesus tem 10 bilhões de anos, ou 20 bilhões de anos. Né? E você tem quantos anos? 10 mil anos? Então chega lá. Porque na hora que você chegar a 10 bilhões, ele já está em 1 trilhão. Então é inalcançável. É uma questão de ordem matemática.
Um abraço de muita paz, que Deus o abençoe e vamos sim apanhar. Muita paz.